Olá pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos, tudo bem com vocês? Mais uma vez Eduardo Starling, trazendo agora o episódio número 51 para vocês. Confesso que é um episódio que depois que eu fiz um passado mais freestyle, falando de coisas que eu tô pensando, eu falei, por que não falar de devaneios, né? Então daí, esse episódio de hoje são alguns devaneios aquaristas meus aqui, né? Vocês vão ver que talvez uma outra coisa seja redundante. No que sentido? Eu vou falar hoje dos aquários que eu gostaria de ter, né? Embora eu esteja no aquarismo já há muitos anos, eu ainda tenho aqueles tipos de montagem que eu nunca fiz por algum motivo qualquer e que eu tenho vontade de fazer um dia que eu tiver espaço, tiver recurso, tiver tempo, alguma coisa desse sentido, né? E eu acho que vai ser um ensaio bacana, e eu acho que isso é uma forma de desafogar um pouco aquela vontade de ir na loja, trazer, encher o aquário de peixe. Eu acho que falar um pouco sobre isso talvez seja terapêutico, né? Então espero que seja, pelo menos para vocês, como eu acho que vai ser para mim, tá? Em relação ao episódio anterior, né, o mercado de aquarismo, né, eu falei muitas coisas do que eu vejo aqui do Rio de Janeiro, né? E o meu olhar de ter o hábito de consultar lojas, né? E aí eu acho que talvez eu não tenha sido claro em alguns pontos, né? Eu conversei com algumas pessoas depois, foi bom. Eu gosto quando o episódio dá algum tipo de burburinho. Você conversa, vai, troca uma ideia. E embora eu acho que os burburinhos, as conversas sejam muito mais por deficiência minha de explicar o que eu estava querendo dizer, eu acho que abre pano para poder falar mais sobre o assunto, né? E quando eu falo aquarismo, eu tenho um aquarismo na minha cabeça, né? Que é o que eu comecei como eu comecei a viver o aquarismo na década de 80, depois da década de 90 e nas décadas subsequentes. E o aquarismo hoje existe na cabeça de quem vive o aquarismo hoje, é diferente. E eu percebi em algumas análises, quando eu falo, o mercado, olha como é que tá o mercado. Não, o mercado tá bem. Só que o que eu chamo de mercado não é o que o outro chama de mercado, né? Tem algumas diferenças. E por trás do que eu chamo de mercado, tem algumas pré-definições minhas, alguns conceitos meus do que eu acho que é mercado, do que eu acho que funciona, do que eu acho que é sustentável, né? Então, assim, eu bati muito papo. Tem um cara que entrou pro nosso grupo, eu acho que é Emerson, se não for seu nome, desculpa, cara. A gente conversou muito sobre isso, deu vários insights bacanas. Eu pensei até em escrever na newsletter um pouco desse arredondamento, só que isso levantou boas bolas para uma outra pauta, né, que eu vou jogar mais para frente. Vai ser daqui a, sei lá, talvez daqui a um mês, não sei, daqui a 1 ou 2 programas para frente, que ia falar assim, vem cá, o aquarismo tá acabando? Assim, provocativo? Sim, porque às vezes eu tenho essa sensação, será que o aquarismo tá acabando? Mas talvez o aquarismo que eu conheci, não o aquarismo que está acontecendo hoje, o aquarismo não está acabando, né? Tem muita coisa e tal. Mas acho que vai dar um papo bacana, porque ele vai, de certa forma, fazer uma interface com essa conversa de mercado que eu fiz, né? E, de repente, ele não está acabando, está só mudando. E tudo bem, né? E tem outras perspectivas que não existiam, vão passar a existir. Enfim, também não vou ficar queimando pauta aqui, mas isso vai ser um episódio. Não acho que vai ser dos mais longos. Mas enfim, vai ser um episódio legal. Poderia ser até um mesa-cast, tivesse umas 2 pessoas para falar sobre isso. Só que assim, você não consegue fazer uma entrevista quanto mais um debate, né? Para mim, em termos de tempo, local, é muito complicado. Eu vou falar o que eu acho, vou colocar aqui, a gente conversa, aí conversa no chat, conversa no direct. Se ficou legal, eu falo de novo. E assim a gente vai. É como eu tô conseguindo trazer conteúdo para vocês, dessa forma. Infelizmente, não tem outro jeito, né? Quando vocês ouvirem esse episódio aqui, provavelmente eu vou postar mais um vídeo, né? Eu não sou muito de postar vídeo, vocês sabem, mas eu vou postar um vídeo. Ia ser um videozinho de Instagram, né? Só que assim, o vídeo ficou longo. Eu comecei a fazer, quando passou de 4 minutos, falei, cara, isso aqui no Instagram não vai funcionar não. Aí eu comecei a gravar tudo de novo, só com o celular deitado, para poder postar no YouTube. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo isso, o vídeo já vai estar no YouTube. E eu vou botar o link aqui para vocês. Mas é de um problema que eu tive aqui. E talvez isso suscite
uma postagem. Eu vou soltar isso pela ferramenta do Substack para todo mundo receber na caixa de e-mail. Mas é um exercício prático de que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? E eu vivi isso aqui na prática. Eu dividi isso no vídeo. Depois olhem lá, eu vou botar o link aqui. Se estiver já pronto, eu vou botar o link aqui. Senão vocês vão receber por e-mail depois, tá? É isso, gente. Vamos falar agora então. Vou parar aqui com os avisos, só agradecendo mais uma vez. Eu sempre agradeço, mas, cara, porque às vezes eu não acredito que ainda tem gente ouvindo que eu ainda estou produzindo. Eu achei que eu ia fazer 10, 12 episódios no máximo. Já estou no 51 e sempre tem alguém que acha valioso isso que eu estou fazendo. Então, eu vou seguindo em frente, né? Então, meu muito obrigado para todo mundo. Para quem pegou aqui por acaso, chegou aqui de paraquedas, eu produzo um conteúdo basicamente em áudio, que é esse podcast. Se encontra nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, ou no próprio YouTube, mas só o áudio, eu não tenho, fica só a capa. Tem um canal de Instagram, o canal de Instagram não, perfil de Instagram, mas que eu uso muito pouco, tá? Basicamente quase não uso, isso é uma vontade que eu tenho, o pessoal já sabe, eu sempre reclamo do Instagram. Tem um canal de YouTube que eu só quando eu acho estritamente necessário posto um vídeo, como esse que eu falei. E vocês podem encontrar também no site www.aquarismoparatodos.com.br, no e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com, no Instagram Aquarismo para Todos. E lá nesse meu site você pode falar comigo, tem os links todos, tem link dos amigos, tem link pro grupo de WhatsApp, aí qualquer coisa a gente conversa por aí, tá? Vamos então fazer o exercício aqui de imaginação ou de terapia dos aquários que eu gostaria de ter. Então agora eu vou fazer aquele exercício, né, de tentar espiar aquilo que eu gostaria de ter, né? Assim, de certa forma, talvez isso ajude a curar meus impulsos. Muita aquarista tem impulsos, né? De sair comprando tudo, de querer ter tudo. E aí, ao longo da pauta, vocês vão entender um pouco. Porque eu vou fazer alguns meia-culpas aqui, né? E antes de eu falar desses aquários que eu queria ter, como é que nasceu essa ideia, né? Eu estava pensando para essa temporada em fazer alguns episódios de como seria um aquário do tipo XPTO, né? Um aquário assim, aquário assado, bababá. Como que seria isso, né? E nesse exercício eu ia ter uma pauta para falar como que seria um lago de carpas, como que seria se eu tivesse um lago de carpas. Eu tenho mais ou menos, né, que o sítio dos meus sogros tem, né, assim. Como que seria, de repente, um aquário só de bandeiras? Eu já tive bandeira algumas vezes em comunitário, mas nunca tive um aquário focado nas bandeiras. Como seria... Aí tem vários como seria. Eu tinha feito várias possíveis pautas disso, né? E eu achei que tava, assim, não ia dar para preencher episódio direito, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo, em algum momento nessa temporada, quando eu tava falando em algum momento que eu cheguei a comentar de alguns dos meus aquários antigos, né? Eu comecei a me tocar que várias vezes eu estava com determinada ideia na cabeça e aí eu me cedia os impulsos e ficava um aquário nem lá nem cá, né? E eu vou falar um pouco dessas ideias que eu tive ao longo do meu tempo de aquarista e aí ver como é que eu fui lidando com esses impulsos. Até já sei qual foi, né? Eu acho que foi numa pauta que eu mandei assim, montei o aquário. Foi a primeira pauta dessa temporada, que eu montei aquário, e agora, né? Aquela coisa que as pessoas têm de sair tacando peixe, aumenta, muda, aquela coisa toda. Eu percebi que eu tive muitos desses impulsos ao longo da minha história aqui, né? E aí eu resolvi fazer uma coisa meio didática, de primeiro falar um pouco que eu tive, né? E depois que em cima disso, possíveis ideias. Aí, por exemplo, se eu tivesse um fish room, sabe? Uma sala, um escritório só de peixe, eu trabalhasse com isso, daria até fazer um canal. Você vê, tem alguns dos canais que eu sigo lá de fora, são basicamente isso. São os caras
exercitando, obviamente com patrocínio, alguém deixando um aquário na mão dele, de graça, os produtos, dando as plantinhas. Cara, o Mark Dawson, né, do MD, e o George Farmer, eles basicamente montam um aquário assim. E se eu montasse um aquário tal coisa? Aí a Maidenhead Aquatics manda os peixes para ele, aí aquela Trópica manda as plantas, aí é mole, né? Mas assim, mesmo sem essa moleza, eu tinha vontade de fazer. Ia ser divertido fazer uma coisa assim, né? Mas enfim, antes de eu poder entrar nesse exercício de possíveis montagens que eu poderia fazer, não montagens que eu poderia, que eu sugeriria, que eu gostaria de fazer, para falar a verdade, né? Eu vou falar um pouco das montagens que eu fiz, efetivamente, né? E aí, desculpa se eu estou sendo repetitivo, porque algumas dessas você já ouviram falar, mas basicamente, como é que começou? Né? Eu comecei criança ainda, eu devia ter lá meus 8 anos de idade, e o meu irmão queria montar um aquário, dividia quarto com o meu irmão é 10 anos mais velho que eu, né? Queria montar um aquário, e eu lembro até hoje, coisa que você guarda, né? Que era um aquário de 50, 30, 30. Naquela época, isso era um aquário padrão, tá? Mas era um aquário de 50, 30, 30. E a gente montou esse aquário, foi numa lojinha perto lá de casa, né? Da onde a gente morava. E comprou os peixes que tinha. Então era aquele comunitário, tem o que dá, né? E assim, são coisas completamente aleatórias, né? Então, assim, basicamente a única lógica que tinha era a lógica de peixe de superfície, peixe de meia água e peixe de fundo. E aí eu lembro que tinha paulistinha, sempre tem paulistinha, né? Eu lembro que eu tinha barbos, um barbos que hoje em dia você não vê muito, que é o barbos aurúlios. É um compridinho com umas manchas pretas assim. Eu nunca mais vi vendendo. Até porque eu acho ele meio sem graça, né? Tinha colisa, tinha um casal de colisa. Tinha tricogaster, que é um outro adamantídeo também, que era bastante popular. E tinha, de peixe fundo, tinha mandi, né? Aquele bagrinho com aqueles barbilhões compridos, que eu achava super divertido, o mandi. E foi esse aquário durante bastante tempo. Eu acho que esse aquário foram alguns anos que a gente teve esse aquário, filtro pelagem de fundo. Já falei, quando eu falei de filtragem, eu falei dele também. Eu esteve por alguns anos esse aquário, né? E tudo quanto é tipo de peixe que vocês possam imaginar, sabe? Aí já teve barbo conchônio, já teve guppy, já teve beta, já teve molinésia, já teve aquele dojo, aquele de fundo que parece uma cantophthalmus, parece cobrinha cule, mas não é. Teve de tudo, né? Teve pitu, e aquela coisa, não tinha muito padrão, o que eu achava maneiro, botava na aquário, aquela coisa toda, né? E numas idas e vindas, eu fui para casa de uns primos em Brasília, eu até já falei deles aqui, e eles estavam com uma ninhada de acará do Congo, aquele acará do Congo. Na época eu não sabia qual o nome, que bicho que era aquele, e era um acará do Congo branco, né? Então tinham vários filhotinhos. A gente trouxe eles me deram de presente os filhotinhos, trouxe aqui pro Rio. E aí eu soltei, só que na viagem, na sacola do avião, vazou, morreu quase tudo. Sobrou um espremidinho assim no canto, com um pouquinho de água. Soltei no aquário, viveu, o bicho virou um catiço. O bicho era um monstro. Cresceu pra caramba, batia em todo mundo. Eu não sabia, não conhecia, né, a cara do Congo, né? Hoje em dia eu iria rir, mas enfim. Mas é um acará do Congo, que a gente chamava carinhosamente de brancão, né? E aí depois a gente viu um outro acará vendendo perto da minha casa, 2 pequenininhos assim, bonitinhos, listradinhos, né? Fui olhar, e aí a galera vai rir quando eu falar isso, que eram 2 tilápia zebra, que é um dos bichos mais brabos que tem. Aí basicamente o aquário se dividia em amigos do brancão e amigos do zebrão. Eles se dividiam o território do aquário, era uma porradaria, eu não sabia, não entendia nada, né? Até que efetivamente a gente foi para um aquário maior, é uma coisa que eu já falei aqui. Isso foi, acho que 86 ou 87, mais ou menos, tá? Eu tinha na casa dos 13 anos ali. Que eu tinha ganho de um avô um dinheirinho, que eu queria montar um aquário. Meu irmão tinha separado que ele queria montar um aquário. A gente juntou nossas vontades, vamos montar um aquário maiorzinho? Vamos. Nosso quarto, aonde dava, no espaço entre a cama do meu irmão e a estante. Então a gente fez um aquário em pé, né? Um aquário alto, de pouca largura. Ele tinha 40 e pouco de largura, 60 de altura e 40 de profundidade. Era um 60, 40, 40, só que era 60 de altura, né?
E aí nessa brincadeira, o meu pai, em cima da hora, se empolgou, resolveu bancar uma parte, acabou que foi dividido, né? O custo todo, eu, meu irmão e meu pai. E aí o meu irmão que fez o móvel, ele que montou, meu pai comprou os vidros, meu irmão que montou o aquário, colou silicone, eu só ajudava, né? Eu era moleque. Ele que fez a luminária, o projeto foi praticamente todo do meu irmão. Aí eu fui no barato ali, ele pegou um tronco numa viagem, eu tava um fim de semana fora, numa viagem, ele foi na Floresta da Tijuca, pegou um tronco, cortou um pedaço, botou, e foi o nosso aquário por anos, esse aquário. E aí a gente migrou os peixes do 50-30-30 para ele. Ele acabou que, como meu pai se empolgou, ele não ficou mais no nosso quarto, foi para a sala, ficou um elemento de decoração na sala, né? E aí, se der depois eu até posto no Instagram. Eu acho que eu tenho foto desse aquário em algum momento aqui. Foto de filme normal, né? Mas enfim. E aí ele foi anos no nosso aquário. Aí teve essas brigas do Brancão com o Zebrão também, até que o Brancão em algum momento morreu. O Zebrão, que é aquela tilápia zebra, chegou a medir coisa de mais de 20 centímetros, ficou gigante, a ponto de jogar minhoca no aquário, ele numa bocada só com uma minhoca inteira, era um monstro. Eu acabei doando para lago, né? Não tinha mais como ter aquele bicho no aquário, né? E aí eu fui tendo, aí disso meu irmão gostava, mas não dava tanto foco e ficou mais comigo o aquário. Eu fiquei mais cuidando do aquário, fui pegando o espírito da coisa. Também era filtro pelótico de fundo, mas depois eu botei, além do filtro pelótico de fundo, eu botei também o filtro que é chamado de filtro externo, que a gente chama de Rengon, né? Então tinha dois filtros, tinha um Rengon e esse de fundo, mas esse de fundo já é o suficiente para dar um trabalho desgraçado, de meses em meses eu tinha que limpar tudo. Mas tive bandeira, tive neon, tive tudo quanto é peixe você possa imaginar. Tive barba ouro, barba sumatrano, todos os tipos que você possa imaginar. Tudo que um comunitário poderia ter, eu tive coridora, tive mandi, tive tudo, né? Em algum momento eu tentei ter disco, eu lembro de o primeiro cara disco que eu comprei foi um Heckel de uma loja em Copacabana, né? De uma loja de Copacabana que eu comprei um Heckel, mas que é um selvagem, ficou no aquário, ficava com medo, nunca comeu, morreu. Depois eu tentei comprar um outro, comprei numa loja perto de onde eu estudava, que nada. Aí depois me falaram que tinha, que eles comiam tubifex liofilizado, eu comprava tubifex liofilizado, de vez em quando dava umas mordidinhas, mas comer de verdade não comia. E aí eu nunca consegui ter disco nessa brincadeira. E aí essa história de tentar ter discos, eu botei numa série de 3 posts no blog Tô Aquariando, do Carlos Felício, tá? Depois vocês vão lá, www.toaquariando.com.br, eu conto essa história lá e acaba falando desses aquários que eu tô falando, né? Eu tive esse aquário muito tempo, muito tempo mesmo, bastante tempo. Mas é aquilo ali, eu botava o peixe que dava na telha, o peixe que eu via vendendo, cheguei a ter linguado de água doce, tudo que vocês possam imaginar, né? Era completamente assim, aleatório o negócio. E esse aquário eu tive ele até, sei lá, final dos anos 80, que aí eu montei o marinho, aí aos poucos eu fui largando ele e fiquei dando foco no aquário marinho que eu tive. Um aquário marinho. Na época os aquários marinhos eram com filtro pelótico de fundo, né? Com esqueleto de coral, concha moída de substrato. Tinha que ter skimmer, como hoje também tem que ter, mas eu meio que negligenciava isso. Cara, foi uma guerra esse negócio de aquário marinho. Eu achava que sabia, não sabia. Assim, aí os peixes duravam 2, 3 meses, morria, era uma loucura. E já não era baratinho. Hoje é muito mais caro, mas na época também não era barato. Eu até fiz amizade com um cara que trabalhava numa loja, que ele pegava peixe mergulhando, depois eu comprava dele. Mas assim, nunca de fato ficou, assim, teve um período assim de uns 4, 6 meses que ele ficou mais estável, tinha uns camarões palhados, que é o estenopos, tinha um ouriço bonitinho, alguns peixes mais bonitos assim, tive uma donzelinha, aquela que a gente chama de Bogregory, né? Amarelo com azul fosforescente que voou um tempo, mas nunca foi assim um primor, né? Até o momento que eu fui meio que deixando ele de lado e fui meio que voltando pro de água doce, né? Aí eu fui para aquele pro de água doce e tal. E aí eu nesse meio tempo aí, década de 80 e 90, eu tive umas tentativas com beta. Basicamente o que não era nem beteira, era vidro de maionese que a gente tinha beta. Eu conheci beta sim, e eu achava que era normal. Enfim, hoje em dia é impossível, mas na época eu achava normal beta em vidro de maionese. Cheguei a criar. Cheguei a pegar com um cara que foi namorado da minha irmã um aquarinho de acrílico, que devia ter, sei lá,
uns 20 litros por aí. E que eu cheguei a ter beta nele um tempo, cheguei a reproduzir beta nesse aquário. Botei o macho e a fêmea, ele fez ninho, foi lá, cuidei de filhote, consegui tirar 2 crias de beta, né? Cheguei a ter isso aí e fluiu, né? Cheguei a ter um aquário pequeno com gupe e espada, que esse tipo de coisa e tal, mas nada muito assim. Aí eu tenho, a um determinado tempo, aquele aquário em pé, ele já estava vazando, eu não estava afim de consertar, eu descartei ele, alguém levou ele de graça, era só reformar, não sei o que fizeram com ele, mas levaram ele. E o aquário marinho, eu converti ele para água doce, eu tirei o cascalho, tirei, sabe, as conchas, e aí converti ele para marinho. Ele era um aquário de 60, 35, 30 padrão, né? Então, assim, tinha uma calha fluorescente, eu tive algumas, e assim, mas naquela pegada de aquário comunitário, assim, normal, assim, sem uma lógica, assim. O único padrão eu gostava de bastante planta, botava planta de crescimento rápido, essas de coluna d'água, né, que os americanos chamam de stem plants, de estolão, não sei como é que é o nome em português, até hoje eu me confundo, né? Que é elódia, cabomba, essas coisas, e higrófila lá atrás, às vezes tinha samambaia d'água, às vezes não, tinha umas elódias, umas valesnérias ali pelo centro, não tinha carpete, nada disso, aí tinha alguma coisa assim, as variações desse tema, né? E aí eu tive durante muito tempo a coisa do comunitário, de peixe superfície, peixe meia água e peixe fundo. Até que um momento eu entrei numa onda erradíssima, que era a onda da lei do mais forte, que eu não me orgulho nem um pouco. Eu tenho vergonha, mas, cara, agora eu vou falar. Eu tive a época do lei dos mais fortes, né? Que era o seguinte, eu tinha um peixe que virava o dominante. Eu ficava pé da vida que ele batia nos outros, aí eu arranjava um outro pra bater nele. Aí um outro batia nele, aí eu doava, aí esse outro ficava mais forte. Aí eu sempre pegava um mais forte do que o anterior, né? Cara, isso não se faz, entendeu? Isso não se faz, sabe? Era uma coisa assim, não sei onde eu tava com a cabeça com isso, mas assim, pelo menos nenhum peixe morreu nesse processo, era só uma coisa meio de assédio moral mesmo, né? E eu que acabava doando peixe. Dessa brincadeira, um desses peixes foi um lábio bicolor, eu acabei doando, o cara botou num aquário gigante, o bicho cresceu, depois eu tive notícias. No outro foi um ciclídeo africano, que até hoje não sei o nome, todo azul, bonitaço, mesma coisa. Algumas variações do tema, assim, basicamente nessa linha, assim, né? Até que eu cansei, aí comecei a fazer o seguinte, aquário comunitário, mas sempre com algum ciclídeo de vitrine. Aí tinha uma época que era bandeira, tive época que era cribense, que eu adoro cribense, né? Teve época, e aí eu botava uns peixes que nadavam rápido. Quando não era paulistinha, era melanotênia, ou era aquele dânio malabárico, né? Que lá fora chama de dânio pérola. Um peixe assim, os peixinhos de fundo e tal. De anabantídeo, eu cheguei a ter mais novo, naquele primeiro aquário, cheguei a ter paraíso, tricogaster e colisa. Depois nunca mais tive, nunca mais fiquei afim de ter, sei lá. Beijador também, aquilo é uma praga. Nunca mais tive aquela praga. Mas tive uns peixes assim, entendeu? Basicamente nessa lógica, né? Eu sempre gostei de neon, de rodóstomos, mas nem sempre vingava. Tinha um preço de perda. E um peixe que eu adorava, que eu tinha muito comunitário, era Tanictis. Que eu achava parecido com o neon e achava muito mais resistente que o neon. Então eu costumava ter muito Tanictis, né, nessa época. E foi por bastante tempo, assim, esse esquema desse aquário assim, de 60, 35, 30. Numa dessas eu cheguei a montar um segundo aquário um pouquinho menor que esse, para ter 2 com faunas parecidas, porém diferentes, né? Um tinha papilocromes, o outro tinha cribense. Aquela coisa assim, um tinha Mato Grosso, o outro tinha umas variações assim. E numa dessas, o casal de cribense desovou num dos comunitários. Eu tive que jogar todo mundo pro outro aquário para poder criar. Aí os filhotes foram crescendo, aí eu fiquei remanejando para um lado e pro outro. Eu tirei muita cria de cribense nessa época. Eu tive, sei lá, eu acho que eu distribuí mais de 40 cribenses por aí, entendeu? Os últimos 12 eu levei para aquário hobby lá no centro, o Joãozinho botou lá no meio dos que ele tinha lá, pra vocês terem uma ideia, né? Então foi essa história daí. Até que em um determinado momento, depois que eu casei, e aí minha mulher engravidou e tal, eu resolvi ter aquário de disco. E aí comecei essa minha saga para ter aquário de disco, que eu já falei algumas vezes, né? Primeiro um aquário comprido no espaço que eu tinha, mas que não era suficiente.
Depois um outro aquário que eu achava que era para disco. Depois eu fui descobrir a dura realidade que ele não servia para disco. Ainda era pequeno, de 125 litros. Que aí foi até o Vitor Hugo da Mundo dos Discos que me falou: cara, olha só, você quer ter disco, tem que ser um aquário de 200 litros, precisa ter uns 4 a 6 peixes, bababá. Eu fui me dando os bizus até eu pegar o espírito da coisa. E esse aquário do disco, e aí que entra muito essa pauta. Era um aquário de disco, mas o tempo todo ele descambava pro plantado, que eu sempre gostei de plantado, né? Então eu botava uma luz mais high-tech, eu botava um substrato fértil, quer dizer, ele não era nem aquário de disco, nem um plantado, ele era alguma coisa no meio dos dois, não tinha muito foco, né? E eu fui nessa até agora, esse ano praticamente, que eu sempre falei assim, meu aquário é majoritariamente disco, mas ele sempre teve um pezinho do plantado, sempre teve um carpete de sagitária, teve cardumes e cardumes de tetra, e assim, cara, eu tinha que decidir, ou eu fazer um comunitáriozão, plantadão, ou eu fazer de disco, não dá, assim, acho que o único cara que faz aquário plantadão bonitão com disco e fica bonito é o Matheus Placidino, né? Galera, não sei se a galera conhece, eu vou botar o link aqui. Um cara que tem um aquário que é uma coisa assim de cinema que é impressionante, né? É o único cara que eu conheço que faz um esquema desse. Mas o ideal ou você faz de disco ou você faz um plantadão bonitão e tal. E aí, nesse momento eu falei, não, cara, eu tenho um aquário de disco com algum outro peixe amazônico. E eu tenho que assumir que é esse aquário que eu tenho. Se eu quiser ter outro aquário, eu tenho que fazer outra montagem, entendeu? E aí que veio essa ideia, cara. O mando de montagem foi o meu cubinho do Beta, que tá indo mais ou menos. Eu tive já um aquáriozinho de guppy aqui, na época que eu tava sem nada, até me reposicionar. E aí eu falei, cara, é o que eu tenho. Mas eu tenho ideias futuras de aquários futuros. E esse episódio é muito sobre isso, tá? Quais são os aquários? Se eu pudesse ter mais de um aquário, porque eu não tenho nem previsão de querer desmontar esse de discos. Eu queria ter um aquário de Oscar. Eu adoro Oscar. Eu já tive na época que se chamavam só de Japaiari. O que chamava de Japaiari hoje o pessoal chama de Oscar Bumblebee, que é um nome bonito. Eu cheguei a botar, nessa época de comunitário, daquele aquário em pezão, eu cheguei a ter Japaiari no aquário. É muito bacana, sabe? Eu acho muito maneiro. Mas eu tenho as minhas ressalvas ainda com Oscar. Com Oscar não, com Jumbo. Eu acho que para ser aquário ia ter que ser Jumbo. Eu não sei, eu não me vejo. Porque eu tenho realmente vontade, mas é uma coisa que eu não sei como é que eu faria isso, não. Talvez tivesse um lago, uma caixa d'água, eu não sei, cara. O Jumbo dá um pouco de agonia, eu já falei isso no episódio de Jumbo. Afinal, eu fico um pouco de agonia, mas enfim, eu nunca descartei, né? Nessa época que eu tive. Eu tive esse não sei se é um Mibuna, acho que é um Mibuna azul, todo azul, com uma coisinha azul escura. Eu cheguei a ter muita vontade de ter aquário de ciclide africano, embora eu sinta falta de planta, né? O problema de aquário de ciclide africano para mim é que não tem planta, eu sinto falta de planta. Mas eu tinha vontade de ter um aquário, aí botava um outro peixe que eu adoro, o Auratus, que eu gosto muito, os Juridocromes eu gosto muito. Aqueles aulonocaras, tem vários aulonocaras que eu acho bonitos, entendeu? Eu tinha maior vontade de fazer um aquário misturadão de ciclide africano. Isso é uma coisa que eu acho mais factível ter algum dia, né? É outro barato, outra pegada, quem sabe, né? Eu gosto daquele Neoloprologos Bricard também, mas eu sei que ele não é Malawi, é Tanganica, mas eu acho super bonito aquele peixe, já vi vendendo, sempre ficava doido, né? E esse era um que eu teria também, mas teria que ser um aquário tipo esse meu do disco aqui, um aquário grande. Outro que eu sempre quis ter desde menino, um aquário de killifish, que eu achava impossível, eu não via para vender. Aí vi os killifish brasileiros, achava feinho. Não, eu quero a Phiosemion Austria, eu quero o Notobrancos Rachov, aqueles que eu vi em livro. Hoje em dia você até vê muito desses coloridões assim vendendo, eu acho maneiro assim. Eu acho uma coisa mais acessível. Eu poderia um dia parar de ter beta para ter aquele fish, mas teria que ter alguma tampa porque os bichos pulam, que é uma coisa, né? É uma coisa mais na mão, mas tenho vontade, sim, de fazer um aquário assim de killifish, tá? Outra coisa que eu acho que é viável de fazer, não precisaria ser um aquário gigante, mas poderia ser até esse aqui de disco mesmo, um aquário não tão grande assim, que é um aquário que assim, bem ou mal, esse meu aqui de disco, mesmo na fase que ele não se assumiu aquário de discos, né?
ele é um aquário de fauna amazônica, basicamente amazônica. Eu já fui até muito chato com isso, né? Tinha uma época que eu era muito chato com essa questão de ser ou não ser amazônico, né? Mas eu pensei em fazer uma coisa assim, bom, já que eu vou situar a montagem, eu queria fazer um aquário asiático, né? Eu tenho visto muito vídeo. Vocês vão ver na semana que vem nos links que eu vou postar uma newsletter só de link. Eu vou de tempos em tempos soltar uns links do que eu vou vendo. Tem um vídeo lá que o Rodrigo Isaac Silva, um português, fez nos rios lá da Tailândia. Cara, é um espetáculo, cara. E dá pra fazer uns aquários maneiríssimos, né? E aí eu tive vontade de fazer um do Sudoeste Asiático. Aí em vez de ter teta, tem um banho de ciprinídeo, ter barbos. Ter, se for um grande também, de repente tem um labicolor, bote a palhaço, uns peixes assim, cobrinha cule, sabe? Tem uns bichos bem diferentes assim, sabe? Uns dânios assim. Talvez um anabantide qualquer, não sei, aí teria que pensar. E com umas plantas diferentes, assim, bem biótopo do Sudoeste Asiático mesmo, que eu tinha vontade de fazer, né? Isso eu acho bacana de fazer. Eu tenho vontade de nessa minha queda de braço amazônico versus ciclídeos, deixar os amazônicos ganharem, pegar um aquário e não ter disco. Não ter disco, mas ter assim um monte de tetra, ter uns apistogramas, umas coisas assim, uns ramireses, assim, fazer uma coisa de biótopo amazônico sem disco, com outro tipo de peixe, né? Outra ideia que eu acho interessante, mas eu acho mais difícil de fazer, eu não sei, eu teria que estudar bastante, é fazer um aquário de blackwater, né? Um aquário basicamente de tronco, folha, tanino, pouca luz, e aí botava uns neons, botava uns bandeiras, botava xadrezinho, de repente algum tipo de geofagos diferente, botar uns vene da vida, de repente botar cará festivo, uma coisa meio sombria, mas é um barato que eu acho que seria mais pra mim do que pra visita. Visita, ia olhar assim, aquário feio, deve tudo marrom assim, mas eu acho maneiro, né? Tem que ser uma ambientação diferente, uma coisa diferente de fazer. Ou uma última ideia é ter carpa. Eu acho carpa muito bacana, mas a carpa, cara, não adianta, é lago. Não dá pra ter em aquário, eu teria que morar numa casa, mas é uma coisa um bicho que eu gosto também. Eu acho carpa peixe maneiro. Eu não gosto de quinho, tá? Galera, eu já falei isso no episódio que eu falei de quinho. Eu só fiz porque ele é um peixe muito relevante, mas eu não sei se eu tenho tanta vontade de ter aquário de quinho, não. Um aquário de carpa, um lago com carpa talvez tivesse, tá? Vou encerrar aqui e vou fazer uma provocação aqui para vocês nas considerações finais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Na hora que eu tô desfilando os possíveis aquários, eu acho que ajuda a tirar um pouco a vontade de sair comprando peixe que nem um maluco. Eu sempre tenho essa vontade, agora eu seguro mais a onda, mas já fiz muita bobagem com isso. Aí eu fico guardando isso na cabeça, né? Fazer essas listinhas, fica aqui quicando um dia, quem sabe, né? Mudo por algum motivo, ou arranjo qualquer outra coisa, um espaço, quem sabe, né? Não consegue. Mas aí eu queria fazer uma provocação para vocês, né? Assim, eu sei que tem gente aqui com todo tipo de aquário possível. E aí eu queria saber se você queria compartilhar comigo que aquário que você montaria, né? De repente, qual que seria o barato para você? Alguma coisa que fosse diferente desse que eu sugeri. Aí fica aí quem quiser contribuir. E aí eu vejo um jeito de colocar isso pra frente, ou eu coloco na newsletter, eu comento, se quiser mandar foto eu colo também, mas eu queria, você querendo partilhar aí com a gente que aquário que você gostaria de ter e não tem, por que você não tem, manda pra gente aí, a gente dá um jeito de trazer pra vocês aí, seja na newsletter, seja aqui no podcast, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse exercício, né? Não é uma coisa tão informativa quanto outras pautas, é mais aqui jogando conversa fora, um aquarismo jogando conversa fora, né? E eu tenho agora, está no meio do mês de julho, né? Eu provavelmente o próximo episódio só vai vir em agosto, tá? Esse aqui foi o 51. Eu tenho aqui um backlog, tem 2 episódios que eu tô querendo gravar, de coisas que eu tô querendo gravar, depois o resto tá livre, o que não significa que eu não vá, tem que só ver se
o que vai pintar de assunto. Sempre pinta algum assunto, às vezes alguém comenta alguma coisa aqui, sempre pinta, né? Mas não tem nada gravado em pedra ainda. Mas esses dois aqui que eu tô separando, provavelmente só vão vir em agosto, tá? Então, qualquer coisa aí, manda, a gente vai trocando ideia, manda mensagem. Na newsletter depois eu vou informar direitinho quando é que eu vou dar a pausa para as férias e quando é que volta. Mas é isso, vamos devagarzinho, sem pressa, sem atropelo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, obrigado pela companhia e até o próximo episódio, então a newsletter, vídeo, o que seja. A gente se esbarra por aí. Um abraço, gente.